diziam, cada um na sua língua. Então, uma das graças que o Espírito concede é a unidade, uma mesma linguagem, um mesmo idioma. E se nós voltarmos na experiência da Torre de Babel, quando os homens começaram a construir aquela torre para chegar até o céu, diz a palavra de Deus que o Senhor, ao perceber isso, confundiu as línguas dos povos para que eles não se entendessem. E mais do que um mero contexto sobre idiomas, o que a Escritura nos diz é que a consequência do pecado é que os homens já não conseguem se entender. Já não há uma mesma linguagem, já há uma divisão entre os homens. E a história da Torre de Babel nos ajuda a entender que a causa desta divisão, a causa desta incompreensão é por causa do pecado. É ele que produz no ser humano esta divisão, essa não compreensão de uma mesma linguagem. E o que o Espírito Santo faz então ao ser derramado sobre os apóstolos é que aquilo que antes estava desunido, aquilo que antes era desentendimento, pela graça do Espírito volta ao estado original. Portanto, aquelas pessoas, ao compreenderem os apóstolos falando no seu idioma, significa que há um novo idioma agora. Agora, a partir da presença do Espírito Santo, a partir desta presença do Pentecostes, há um novo idioma. E esse é o idioma que nós, cristãos, falamos. E não só, isso não se refere à língua, ao idioma, se é português, se é francês, se é italiano, mas nós, católicos, temos um idioma universal. Nós falamos uma mesma linguagem, nós temos uma mesma fé. Os cristãos que vivem aqui no Brasil falam a mesma língua dos cristãos que moram em outros lugares do mundo. Isso é a graça que o Espírito Santo concede. E o Espírito Santo concede àqueles homens e mulheres que estavam reunidos no Pentecostes, a primeira comunidade cristã, que tinha diferenças e tinha dificuldades de compreensão, de entendimento, e nós podemos perceber isso ao ler os evangelhos. Quantos conflitos não surgiram na experiência dos discípulos, entre eles divisões, discussões, um que queria ser melhor que o outro, um que ficava com inveja porque o outro ia sentar à direita. Então, essa desunião, a graça do Espírito Santo torna união. Isso é o que nós precisamos pedir. A graça de que o Espírito Santo derramado sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nos dê essa graça de falar uma mesma linguagem, falar um mesmo idioma. Portanto, aquilo que é desunião, o Espírito Santo une. Aquilo que é diferente, o Espírito Santo une. E nós que caminhamos em comunidade, nós percebemos isso. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer viver juntos. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer nos compreender, nos entender nas nossas diferenças, nos nossos temperamentos. Só o Espírito Santo é capaz disso. Uma comunidade que não vive debaixo do Espírito Santo não vive a unidade, não vive a união, não vive a graça do Espírito Santo plenamente. Se há desunião, se há divisão, é porque ainda o Espírito Santo não habitou plenamente dentro de nós, não habitou plenamente dentro da nossa comunidade. E nós, então, ao perceber isso, ao perceber estes sinais de diferenças, de desunião, e mais que diferenças, porque diferenças nós sempre teremos, nós nunca seremos iguais. O Espírito Santo não nos iguala, ele não nos torna idênticos uns aos outros, ele nos une. Aquilo que é diferente se une. Na diferença nós encontramos a unidade. Então, nós, ao percebermos na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade ao qual pertencemos, quando nós percebemos estas coisas, desuniões, brigas, conflitos, é um sinal, é um diagnóstico de que falta ainda presença do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de nos conduzir a isso. E nós, quando lemos os Atos dos Apóstolos, percebemos isso. Aqueles homens diferentes, aqueles homens tão contrários em pensamentos e ideias,
Só o Espírito Santo é capaz de unir. Os maiores conflitos que a igreja já teve, e já teve muitos, internos, só o Espírito Santo foi capaz de resolver. Quando nós encontramos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, a primeira diferença, porque uns queriam que os pagãos que entravam para o cristianismo fossem circuncidados, observassem a lei de Moisés para continuar a sua religião judaica, enquanto outros achavam que não era necessário, que os pagãos que se convertiam ao cristianismo agora entravam numa nova religião, portanto não precisavam entrar no jugo da lei judaica. E quem resolveu isso? Quando um lado quer uma coisa, outro lado quer outra coisa, o Espírito Santo foi quem resolveu este problema, esta diferença. Então aqui está o segredo para nós. Se nós encontramos diferenças, se nós encontramos pensamentos diferentes, nós precisamos pedir o Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e Ele nos dê a graça de compreendermos. Como é difícil viver em uma comunidade onde não se fala a mesma língua, onde não se entendem, onde eu falo uma coisa, o outro entende outra coisa, o que o outro me fala eu entendo outra coisa, e aí começam as divisões, os conflitos, as brigas. Então, e quando eu falo comunidade, posso falar também a nossa família, os nossos lares, mas digo comunidade, nossa comunidade cristã, o lugar ao qual nós pertencemos. Se nós percebemos que há diferenças de pensamentos, se não há entendimentos, nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos conceda. O Espírito Santo, através dos apóstolos, foi compreendido em todas as línguas. Isso é bonito. Nós precisamos nos orgulhar e dizer, nós somos católicos. E, portanto, nós que estamos aqui, os outros que estão em outro lugar, falamos o mesmo idioma. Temos uma mesma fé, algo que nos une. Se você for lá para o norte do país, lá vai ter uma igreja católica que deveria falar o mesmo idioma. Se não fala, já não é problema do Espírito Santo, é problema das pessoas que estão na igreja. Mas nós precisamos pedir isso, a unidade entre nós. Nós cristãos precisamos nos unir. E quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, sobretudo nas redes sociais, nos meios de comunicação, quanta desunião existe. A igreja que vive dividida entre partidos. Eu gosto disso, não gosto daquilo, e portanto eu rejeito o que é daquilo e fico só com isso. Isso entristece o Espírito Santo. E São Paulo, numa de suas cartas, pede, não entristeçais o Espírito Santo. Porque como eu já falei aqui na pregação, o Espírito Santo é uma pessoa. Portanto, ele ao olhar para nós e perceber as nossas confusões, a nossa torre de Babel, que muitas vezes nós transformamos, que não nos compreendemos, não nos entendemos, o Espírito Santo ao olhar para isso se entristece e clama e pede junto com o Pai e Jesus para que haja unidade. Então desejemos, queridos irmãos, a unidade entre nós, desejemos a comunhão, a graça que o Espírito Santo nos concede. Só Ele pode nos ajudar a isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.